Olá, irmãos da Igreja Presbiteriana da Cidade Nova e a todos aqueles que nos assistem através deste canal. Nós estamos aqui para mais um momento de devoção. Vamos cantar 2 cânticos que expressam um pouco daquilo que a nossa fé nos apresenta como conteúdo. Vamos cantar a vitória daquele que o contemplar, o número 63 do nosso caderno de cânticos, e vamos cantar também o número 27, que fala da grandeza do Senhor, que se manifesta através das suas obras, nessa criação tão vasta e surpreendente. Que sejamos edificados, desafiados, estimulados na nossa confiança. E também teremos a oportunidade de meditar na última sessão, na última parte, no último capítulo do livro de Provérbios, para que possamos encerrar esse tempo de meditação nesse livro maravilhoso de sabedoria e tenhamos alguma coisa para assimilar e aplicar na nossa vida espiritual. A vitória é daquele que o contemplar. A vitória é daquele que o contemplar. Cordeiro Cristo, leão da tribo de Judá, que foi morto e com seu sangue pôde então comprar homens que com ele sobre a terra vão reinar. A vitória é daquele que o adorar, ao seu lado no seu trono se assentará. Se a Jesus seguir, for por onde ele andar, o seu santo monte um novo canto entoará. Senhor é certa, aleluia, com um sopro de sua boca assim destruirá o inimigo anticristo que não existirá. Jesus
Eu peço que você abra a sua Bíblia no capítulo 31 de Provérbios e eu vou ler a partir do verso 10. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de finas joias. O coração do seu marido confia nela e não haverá falta de ganho. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Busca lã e linho e de bom grado trabalha com as mãos. É como o navio mercante, de longe traz o seu pão. É ainda noite e já se levanta e dá mantimento à sua casa e a tarefa às suas servas. Examina uma propriedade e adquire-a. Planta uma vinha com as rendas do seu trabalho. Cinge os lombos de força e fortalece os braços. Ela percebe que seu ganho é bom. A sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as mãos ao fuso, mãos que pegam na roca. Abre a mão ao aflito e ainda a estende ao necessitado. No tocante à sua casa, não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã escarlate. Faz para si cobertas, veste-se de linho fino e de púrpura. Seu marido é estimado entre os juízes quando se assenta com os anciãos da terra. Ela faz roupas de linho fino e vende-as, e dá cintas aos mercadores. A força e a dignidade são os seus vestidos. E quanto ao dia de amanhã, não tem preocupações. Fala com sabedoria, e a instrução da bondade está na sua língua. Atende ao bom andamento da sua casa e não come o pão da preguiça. Levantam-se seus filhos e lhe chamam ditosa. Seu marido a louva, dizendo: muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Dai-lhe do fruto das suas mãos, e de público a louvarão as suas obras. Vamos orar, pedindo que Deus nos abençoe com entendimento da sua palavra, com aquela iluminação toda especial que só o Espírito Santo é capaz de nos proporcionar. E também vamos suplicar que Deus seja misericordioso para conosco e nos abençoe, aplicando às nossas vidas aquilo que iremos compartilhar desse texto tão precioso que parece ser a passagem mais conhecida de todo o livro de Provérbios. Vamos orar. Nosso amado Deus, nosso querido Pai, queremos te dar graças pela bênção de poder oferecer a Ti a nossa adoração, cantar louvores ao Teu nome, te bendizer com músicas, canções e hinos que falam não apenas dos Teus atributos, mas também revelam o quanto, através dos olhos da fé, podemos perceber as Tuas obras maravilhosas no meio de um mundo criado por Ti e, apesar de ter sido atingido violentamente pelos efeitos da queda, nós podemos ainda nos encantar com as belezas que o Senhor conserva no meio da Tua criação, para que os nossos olhos se voltem para a Tua pessoa, que é não apenas o autor da vida, Tu és também o mantenedor de toda a existência na face da terra e também em todo o universo, quer seja na esfera visível, quer seja na esfera invisível. Mas nós te damos graças de uma maneira particular pela bênção de ter a Tua santa palavra para a nossa instrução. Ajuda-nos a entendê-la e, mais do que a mera compreensão, que o Senhor
nos conceda a comunhão íntima com o teu recado e que teu Espírito haja de forma misericordiosa para conosco, aplicando aos nossos corações aquilo que iremos compartilhar do teu livro santo. Perdoa, Senhor, os nossos pecados e nos abençoa com a compreensão da tua vontade, o desejo de fazer aquilo que te agrada. Em nome do Senhor Jesus. Amém. A lição que me parece sintetizar esse texto que nós acabamos de ler é a seguinte: a esposa ideal tem virtudes nobres, e de fato isso é amplamente reconhecido mediante uma leitura superficial do texto, mas ela tem um diferencial. O seu diferencial que a distingue, inegavelmente, é o temor do Senhor, que nós podemos dizer que nada mais é, segundo o livro de Provérbios, aquela sintonia fina com o trono da graça de Deus que nos permite andar com sabedoria no meio de um mundo decaído. Essa parece ser uma definição que me veio à mente agora espontaneamente, né? A sintonia fina com o trono da graça de Deus que nos permite, apesar de nós mesmos, apesar do mundo e apesar dos nossos adversários, nós podemos viver com sabedoria. Sabedoria que naturalmente nós não temos, mas a sabedoria que o Espírito Santo concede àqueles que verdadeiramente temem o nome do Senhor. Provérbios se encerra com 2 poemas. O da mãe sábia, que aconselha o príncipe, que nós já vimos, que está aí no verso 1 até o verso de número 9, e o da esposa excelente para o príncipe. É muito interessante o Lemuel, que nós não sabemos a sua identidade, ter preservado esses 2 poemas. No primeiro, a mãe dele dizendo como ele deveria ser ao se tornar rei. E no segundo poema, ela dizia: olha, essa é a mulher que você precisa procurar para ser sua esposa, a fim de que você seja ajudado na sua caminhada como alguém que verdadeiramente deseja exercer uma liderança saudável que glorifica o nome do Senhor. Portanto, esses 2 poemas são contribuições desse desconhecido Lemuel, poemas que lhe foram passados pela sua mãe, que nós não sabemos também o seu nome. O segundo poema da esposa ideal é um acróstico que se serve das 22 letras do alfabeto hebraico. E talvez você possa imaginar, bem, o acróstico é apenas um enfeite literário. Não. Naqueles dias antigos, esse artifício literário de escrever poemas com a primeira letra formando uma palavra, ou a primeira letra sendo cada uma das letras do alfabeto hebraico, esse artifício literário não era só para enfeitar, mas tinha o propósito primário de facilitar a memorização daquilo que estava registrado no poema. E nós podemos dizer que a interpretação aqui desta poesia tem a ver com a realidade do próprio personagem, do próprio Lemuel. Não é, portanto, uma alegoria. Aqui, neste poema, nós não temos a esposa perfeita como sendo a noiva de Cristo, a igreja. Apesar de algumas pessoas interpretarem de forma alegórica esse poema. Não é uma interpretação correta, recomendável, saudável. A mulher virtuosa, ela também aqui, ela reflete o modelo pessoal,
porque parece que nós temos aqui nos traços distintivos dessa mulher um espelho daquilo que foi a mãe de Lemuel, porque seria uma hipocrisia sem tamanho ela apresentar para ele um modelo que ela própria não seguia ou não representava. Portanto, nós temos aqui também um retrato pessoal. Mas, acima de ser um retrato da mãe de Lemuel, aqui você tem um modelo ideal, ou seja, a esposa excelente, que não apenas era o padrão que Lemuel deveria perseguir para obter uma esposa que pudesse ser reconhecidamente para ele uma auxiliadora idônea, mas esse modelo ideal, a gente pode dizer que é algo recomendável para todas as mulheres crentes à luz daqueles padrões da aliança que caracterizavam o povo santo de Deus. E esse modelo, esses padrões, eles continuam valendo. A principal implicação teológica desse poema é destacar o lugar de honra que a mulher ocupava dentro do verdadeiro judaísmo. Meus irmãos, eu já repeti isso dezenas de vezes e vou repetir mais uma vez. Há muitas pessoas que apresentam um pressuposto falso, dizendo que naquele contexto do mundo antigo a mulher ocupava um lugar marginal, ela era apenas tratada como um objeto, ela não chegava a ser nem um personagem coadjuvante dentro da família. Nada mais falso. Quando você tem a mulher sendo marginalizada em qualquer contexto cultural, é porque essa cultura já abandonou ou nunca conheceu o que Deus estabeleceu desde a criação para a formação da família. A família, ou no casamento, nós temos a conjunção ou a comunhão de duas estrelas. Não temos um ator principal e uma atriz coadjuvante. Nós temos duas estrelas de mesma grandeza e apenas Deus reservando para as duas partes tão dignas quanto papéis diferentes para desempenhar. Então, quando nós olhamos para o Antigo Testamento e vemos em algum momento a mulher sendo colocada no lugar inferior a esse que nós temos aqui neste poema, é porque o judaísmo já se degenerou e o judaísmo já se esfacelou, ou seja, aqueles padrões que deveriam caracterizar a religião da revelação dada por Deus, não apenas a Moisés, mas aos sábios e aos profetas, essa sabedoria ou esses padrões foram abandonados. E é por isso que você vê no Novo Testamento Jesus chegando, né, no palco da história e vendo a religião da própria nação escolhida completamente corrompida, degenerada, e ele tendo que disparar poderosas críticas contra aquele farisaísmo que, apesar de ter sido o guardião de alguma coisa relacionada com a revelação do Antigo Testamento, já tinha se distanciado terrivelmente, né, dos padrões originais que foram dados por Deus para o seu próprio povo. Então, nós não podemos dizer que a mulher ocupava um lugar marginal, né, depreciativo, né, ou um lugar depreciado na verdadeira religião da aliança. Esse texto, esse poema, contradiz de forma radical essa ideia que é falsa, não é? Deus reservou para a mulher um lugar de honra e deseja que ela possa servir o Criador e aquele que revelou os seus padrões espirituais para a nação santa
da forma mais plena possível. Aqui nós temos mais um tributo às qualidades femininas da mulher hebreia, nos faz lembrar um comentarista. E olha como é belo, nós podemos dizer, esse poema do ponto de vista geral. Esse poema representa um contraste contundente em relação ao protótipo árabe da mulher excelente. Que nesse protótipo árabe da mulher excelente você tem um modelo erótico. Basta que você recorde a dança do ventre na cultura árabe. Mas esse maravilhoso poema que nos mostra a qualidade que Deus tem para as mulheres crentes, antecipa a sua discordância com o mito helênico que, tempos depois, vai idealizar a mulher apenas como uma serviçal doméstica. Então, do ponto de vista divino, à luz daquilo que esse poema nos ensina, nós não temos a mulher como modelo erótico, como acontecia na cultura árabe. Mas também nós não devemos pensar na mulher para exercer o papel que posteriormente, na cultura helênica, grega, ela vai desempenhar. Ela vai ser caracterizada apenas como uma serviçal doméstica. Nem modelo erótico, nem serviçal doméstica. Esse poema é contundentemente contra essas duas ideias que prevaleceram em culturas do mundo antigo. Nós temos uma introdução do verso 10 até o verso 12, o poema se divide em 3 partes. Tem um corpo que você tem do verso 13 até o verso 27, e uma conclusão do verso 28 ao verso 31. Ele, portanto, segundo Waltke, que é um comentarista respeitado do Antigo Testamento, um estudioso da teologia do Antigo Testamento, ele diz, olha, esse poema destaca o valor, destaca as atividades e também encerra com um louvor à mulher excelente, à esposa excelente. Então, quais são as lições que nós podemos aprender? Primeira delas, na introdução, o que o poema procura nos dizer é que a esposa excelente é uma joia rara. E assim nós devemos tratar as nossas auxiliadoras idôneas como joias raras. A pergunta inicial de retórica não deve ser interpretada como um ideal inalcançável. O poema começa, mulher virtuosa, quem a achará? Como se fosse impossível nós termos o padrão que é apresentado nesse poema sendo exercido na prática. Não é, portanto, um ideal inalcançável. Essa mulher de qualidades morais e espirituais é alguém de carne e osso. É uma ênfase que você tem em todo o poema. Um mapa seguro para o príncipe Lemuel e um modelo inspirado para todas as mulheres crentes de todas as épocas. Aquelas que professam o nome do Senhor devem procurar ver esse espelho das qualidades que são atribuídas a essa esposa excelente. Ela é mais desejável do que a maior fortuna, diz o versículo 10, a parte B. Positivamente, ela é fiel ao marido. Seu marido confia nela. E negativamente, ela não dilapida o patrimônio doméstico. É o que você tem no verso 11. O seu altruísmo é encantador e também incansável. É o que você tem no verso 12. Portanto, com toda essa introdução, o poema procura dizer que essa esposa ideal, essa mulher excelente, ela é, portanto, uma joia rara. No corpo do poema,
nós aprendemos que a esposa excelente combina dons naturais com esforço devotado. Preste atenção nisso, dons e esforço. E aqui jaz o segredo ordinário da mulher virtuosa, cujo princípio faz daquilo que esse poema procura nos ensinar algo de validade permanente. Porque ninguém é destituído de talentos. Ninguém pode dizer que não recebeu talentos para exercitar. E o trabalho diligente sempre produz frutos. É uma promessa das Escrituras, e especificamente do livro de Provérbios. Nenhum homem diligente deixará de colher os frutos do seu labor. Seria alguma coisa terrivelmente desincentivante, né? Não sei nem se tem essa palavra. Algo que não nos iria estimular. Desestimulante, talvez seja a palavra certa. Se nós não tivéssemos a garantia de que o nosso trabalho iria nos render frutos. Nós não podemos dizer isso. Provérbios nos diz que o homem diligente, ele sempre colherá os seus frutos. O poema exibe combinações paradoxais que devem nos chamar a atenção. Ela tem uma profunda comunhão com Deus, mas preste atenção, a sua religião, a sua fé, o temor do Senhor que a caracteriza, essa sintonia fina que ela mantém com o trono da graça, não a isola, não a coloca numa espécie de intimismo religioso sem relação com pessoas, porque ela tem relacionamentos horizontais que demonstram extraordinária saúde. São relacionamentos maravilhosamente saudáveis com o marido, com os filhos e com as servas que transitam na sua casa. Ela é econômica. O poema faz questão de elogiá-la pela sua extraordinária habilidade na economia do lar. Versos 11, 14 e 16. Mas ao mesmo tempo que ela é econômica, ela sabe lidar de forma maravilhosa com aquilo que Deus coloca nas suas mãos para administrar. A sua liberalidade é invejável. Você tem no verso 20. E o Waltke faz uma observação primorosa. Sem essa generosidade para ajudar os necessitados, o que você tem no verso 20, ela abre mão ao aflito e também a estende ao necessitado. Sem essa qualidade, a sua diligência não teria virtude alguma. Essa é uma observação das mais primorosas que nós temos no comentário do Waltke. A sua diligência, portanto, é proverbial. Aí você tem no verso 27 a parte B. Ela não come o pão da preguiça. Mas preste atenção, a sua confiança não está no seu trabalho. A sua confiança está na faculdade que ela exercita de ver o invisível. É o que você tem aí no verso 25, verso B. Ela trabalha, a gente poderia até formar um trocadilho, ela trabalha como se tudo dependesse dela, mas ela confia como se tudo dependesse de Deus. A sua humildade é demonstrada por sua disposição física singular. Olhe lá, ela trabalha de forma simples, no verso 13, e no verso 19 ela trabalha duro, verso 17, e o trabalho dela é árduo, versos 15 e verso 18. Mas, porém, todavia, no entanto, a sua dignidade é impecável.
ela exibe nobreza, ela tem uma elegância característica, versos 22 e 23. Ela se porta de uma forma honrosa, bonita, digna de alguém que verdadeiramente serve o Senhor, versos 21, verso 24. E ela é esposa de um homem público, diz o verso 23. Aqui se tem um retrato fascinante do papel da mulher de casa, da esposa, no mundo antigo, que é ativa no planejamento da sua casa, dos seus negócios, dos seus talentos, no uso dos seus talentos, no preparo de provisões para o bem da sua família e também no cuidado com aqueles que têm responsabilidades dentro da sua própria casa. Irmãos, esse era um padrão que não apenas a mãe de Lemuel queria passar para ele. Esse é um padrão, não é só apenas para aqueles que vão ser reis. Esse é um padrão de validade permanente para todos aqueles que são servos da aliança. E o poema conclui, é concluído com uma lição, nos ensinando que a esposa excelente tem piedade e testemunhos exemplares. Provérbios termina como começou. Lembra do capítulo 1, verso 7? A verdadeira sabedoria, ela se fundamenta no temor do Senhor. E o livro, aqui no capítulo 31, termina com esse desafio de escolhermos o caminho da sabedoria, que é o temor do Senhor, para que possamos viver neste mundo decaído, não apenas afinados com os propósitos divinos, mas possamos viver, por causa dessa afinação com o trono da graça, possamos viver com sabedoria para o nosso próprio bem e para o testemunho do Evangelho para aqueles que não conhecem o Senhor. Ela é elogiada pelo marido, é elogiada pelos filhos e é elogiada por Deus, é também elogiada por suas obras. É o comentário do Hernandes Dias Lopes na conclusão que nós temos aqui deste poema. Essa mulher que teme ao Senhor, ela reúne todos os traços distintivos do livro no que diz respeito à verdadeira piedade, especialmente naquilo que a gente poderia dizer que é um conceito amplo de moralidade. E parece que nesses dias nós precisamos refletir sobre esse conceito amplo de moralidade. Moralidade não é só aquilo que está associado à esfera da sexualidade. Essa mulher, nós podemos dizer com absoluta certeza, ela não é indecente. Até porque eu já antecipei que o modelo hebraico da verdadeira feminilidade, ela não tem nada daquele erotismo vulgar. Então essa mulher que não é indecente, mas preste atenção, do ponto de vista moral, ela não é desonesta. Ela trata com negócios, ela compra e vende, ela faz transações, inclusive no que diz respeito ao patrimônio, a imóveis, não é? a bens permanentes. Portanto, ela é honesta no trato material, não apenas no que diz respeito aos seus negócios, mas preste atenção, há honestidade também na sua generosidade. E é a segunda esfera desse moralismo bíblico que a gente precisa construir. Ela também não é mentirosa. Você pode observar aqui que a sua boca
na sua boca você tem a bondade. A palavra que aparece aqui, bondade, é uma das palavras mais importantes do Antigo Testamento, é hesed, né? Aquele atributo divino do seu amor leal, fiel. E, portanto, essa mulher não é mentirosa e não anda à margem da lei, e nem poderia andar, porque o seu marido é alguém que está vinculado ao exercício público, possivelmente, né, da magistratura. Você tem aí no verso 23, Lemuel vai ser um magistrado, um rei. Ele é príncipe, está sendo preparado para o exercício da liderança, que tem a responsabilidade de aferir, de julgar, de proferir sentenças no meio do seu contexto, né? Que nós não sabemos qual era, mas certamente a sua função pública é algo acentuado aqui neste poema. E para a nossa compreensão, um autor que eu tenho muita apreciação, um autor de teologia bíblica do Antigo Testamento, Paul House, e fazendo comentários acerca deste poema, ele diz: olha, os padrões que nós encontramos nessa passagem, eles não caducaram. Esses padrões continuam valendo. Eles não foram desgastados pelo tempo. Eles devem ser perseguidos por todos aqueles que fazem parte do povo de Deus nos dias de hoje e até a volta de Cristo. Portanto, Provérbios 21 não é um retrato ideal que nós não podemos alcançar, mas é um modelo para pessoas, para crentes de carne e osso, e devemos perseguir esses padrões na nossa caminhada cristã. Que Deus nos abençoe, aplique aos nossos corações, nos faça a cada dia mais amigos da sua palavra. Irmãos, de nada adianta nós alardearmos que nós somos defensores das Escrituras como a nossa única regra de fé e prática, se nós não demonstramos interesse profundo em conhecê-la, né? E mais do que o interesse profundo em conhecer a palavra de Deus, nós devemos demonstrar o desejo sincero de ter a palavra de Deus sendo aplicada aos nossos corações. Que Deus abençoe você e que eu espero, eu lucrei muito nessa viagem, né, de meditações, de estudos, de reflexões sobre aquilo que esse livro tem para nos ensinar. Espero que você tenha lucrado também bastante. Deus abençoe você e a sua família em nome de Jesus. Amém.